cântico de frase dizia: enche o nosso coração para desejarmos ser inundados por Ele. Você tem desejo de ser inundado pelo Espírito de Deus? Aleluia! Ele está esperando isso também. No último sítio, no último encontro geral, eu não estava, mas eu ouvi falar pelos da casa do meu Felipe, de alguns irmãos, que foi uma bênção, no mover do Senhor, do Espírito de Deus. E nós entendemos então que seria importante continuar falando sobre isso. Eu penso que esse tema não se esgota. Acho que nós poderíamos falar de não sei quantos dias sobre o Espírito Santo, manifestação, dons, poder, também dele, né? Então, o Senhor nos ajude. Podemos compartilhar isso. Vocês podem também, se eu esquecendo algum texto, falar. Com certeza eu esqueci de textos que falam sobre isso e eu não lembrei, eu não escrevi. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a gente sempre, todos nós, né? Ou nós, mas há uma tendência de nós, do Espírito Santo, a gente pensa dons. Né? Espírito Santo, falar em línguas, curar, expulsar demônios, ter discernimento, são ferramentas importantíssimas, mas não são só elas. O Espírito Santo não veio, o Consolador não veio até nós somente para nos dar dons. Há muito além disso. Por isso que a gente vai tentar aqui explanar um pouco. Muitos procuram mais dons do que o próprio doador dos dons. Volto a dizer, eu não estou dizendo que os dons não são importantes. São importantes. Mas não é o alvo, não é o foco do Espírito Santo. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? Esses sinais. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais acompanham aqueles que creem. Vocês creem? Esses sinais vão te acompanhar, estão te acompanhando. E o Espírito Santo, irmãos, ele é muito mais, ele está desde a eternidade. Quando Deus criou o universo, o Espírito Santo já estava lá. Vamos ler o texto? Gênesis, primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1, 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
não havia trevas, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus já estava lá antes da criação do universo. Então o Espírito Santo estava antes da criação do universo. Depois, o Espírito Santo estava na criação do homem. Quando o homem e a mulher foram criados, o Espírito Santo estava ali. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do ar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ele está falando no plural. Façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois, no final, homem e mulher os criou, falando do homem e da mulher. Então ele fala no plural, o Espírito de Deus estava ali já, também. Depois, o Espírito Santo se manifesta na vida dos nossos patriarcas. Nós sabemos que há várias manifestações do Espírito nos nossos patriarcas, né? Gênesis 41, 38, fala de José. Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? O Espírito naquela época não tinha sido derramado como foi derramado em Pentecostes. Mas Deus usava aqueles homens com manifestações pontuais para fazerem coisas. Para que o nome dele fosse glorificado, para profetizar. O Espírito Santo concede habilidades, conhecimento, inteligência a homens. Êxodo 31, do 1 ao 5. Eu vou ler bastante textos, tá? Que falam sobre o Espírito Santo para podermos não ter dúvida. Êxodo 31, 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, bronze, lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então houve um encher do Espírito para que eles pudessem fazer o que precisava ser feito na construção, no levantar um tabernáculo e também na fabricação de utensílios, de objetos. E se Deus usou o Espírito Santo para fazer isso, que são coisas temporais, depois de algum tempo isso perdeu o seu valor, quanto mais, irmãos, para nós fazermos a obra, para realizarmos a obra que Ele nos chamou para fazer. Né? O cuidado de Deus para que nós recebêssemos o Espírito, a habitação. Nós temos habitação, todos nós temos. E agora o encher do Espírito para que a obra pudesse ser feita através de cada um de nós. O Espírito Santo capacita para realizar a obra. Números
11, 16, 17. Números 11, 16, 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do teu espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então Deus tem essa estratégia, onde ele pede para chamar os homens, superintendentes, anciãos, e enche eles e dá a eles uma porção do Espírito de Deus. Para quê? Para que eles levem a carga do povo, para que não leves tu somente. Uma igreja sem o Espírito de Deus pesa para aqueles que estão na frente. Mas Deus não quer isso. Deus quer que todos sejam cheios, tenham poder da parte do Espírito de Deus para realizar as obras. Todos nós temos capacitação do alto. Se eu entreguei minha vida a Cristo, me rendi a Cristo, fui batizado, fui enxertado no corpo, a minha vida está na luz, não tenho pecado, não estou afastado de Deus. Quando eu peco, eu me afasto de Deus. Se eu estiver em Deus, Ele deseja me usar. E quando isso não acontece? Uma árvore, se eu pego uma mudinha pequenininha de laranja e planto ela e deixo ela lá, não adubo, uma terra árida, esse pé vai crescer e não vai gerar fruto. O natural dessa muda é dar laranja. Ela foi criada por Deus para que ela frutifique, dando laranja. Se a minha vida, se eu fui plantado, tirado das trevas, transportado para o reino da luz, fui plantado, mas onde eu estou plantado, é árido, é seco, mato em volta, eu não cuido, que fruto eu vou dar? Não é? Agora eu vou para a planta, que já está no tempo de dar frutos, tiro um pouco daquela areia, jogo esterco, jogo terra boa, jogo adubo, dou uma podada. Vai ou não vai dar laranja? Vai, com certeza. E se eu, na minha vida, ao invés de estar ali, numa terra seca, às vezes reclamando, porque não sei o quê, porque porque o irmão fez aniversário e não me convidou, porque não sei o quê, estou numa terra seca. O que eu tenho feito para que em mim gerasse fruto? Naquela laranja, o DNA dela ela não vai dar abacate, não vai dar limão. Ela vai dar um fruto, laranja. E no nosso DNA, no meu DNA, vou usar essa figura, Deus me deu um DNA para que eu proclame o Evangelho, para que o Espírito de Deus possa, através dos frutos que está no Espírito de Deus, que estão em mim, isso possa romper a sequidão, romper aquilo que está impedindo
o Espírito de Deus de se manifestar através de mim, através da minha boca. Amém, irmãos? O que nós precisamos? Adubar. Como é que está a minha vida? Muitas vezes eu estou plantado no meio de um laranjal, essa plantinha está lá no meio do laranjal, e ela está raquítica lá no meio. E ela acha que ela está frutificando, né? Está todo mundo ali frutificando, eu estou aqui no meio. E nós? E eu estou no meio da igreja, me batizei, fui inserido no corpo de Cristo. E qual é o fruto que eu estou dando? Que fruto eu estou dando? Agora, qual o fruto que tu quer dar? Para quem tu quer dar esse fruto? Então tu vai ter ferramentas para saber o que está faltando no terreno. Adubo, né? Seja oração, seja jejum, seja confissão de pecado, seja meditação da palavra, comunhão com os santos. O que pode estar faltando? Porque todos nós recebemos uma comissão do Senhor, um mandamento do Senhor. Ide, vão, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para mim, isso é para vocês, todos. Deus nos chamou para isso. O Espírito Santo inspirou os profetas, profetizando sobre a vinda de Jesus. Isaías 53, 5, 7. É um texto bem conhecido nosso. Lembrando que Isaías foi escrito há mais ou menos 700 anos antes dele ter profetizado isso. Antes de Jesus ter nascido de Maria, e 700 anos antes, ele profetiza isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, quem sabe pode falar junto, bem alto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas um desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não requereu nada a favor dele. Mas ele foi para a cruz, para que nós pudéssemos dar continuidade na obra a que ele foi chamado, a qual Jesus veio, para resgatar um povo de propriedade exclusiva dele. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Ah, mas e os dons? Os dons vão acompanhar aqueles que creem. Os dons vão seguir. Tem que vir os dons atrás, não é eu ir atrás dos dons. Sabe por quê? Lembra do texto de Mateus 7? Ali para mim, Jesus está dizendo assim, Mateus 7, 21, quando chegam para ele e dizem, Senhor, mestre, o Senhor, não me lembro bem, quem herdará o reino dos céus? Jesus fala, herdará o reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele fala, muitos naquele dia vão me dizer, nós expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos muitos milagres. O que Jesus responde para eles? Afastai-vos de mim, porque vocês não estão obedecendo ao Pai. Os dons são importantes, Jesus não está desfazendo os dons, mas Jesus está dizendo que a obediência ao Pai é antes dos dons.
Então, nós entendermos que fomos chamados para pregar o Evangelho, para fazermos a obra, que isso é uma comissão que Jesus nos deu lá em Mateus. Então eu preciso o quê? Obedecer. Então eu obedecer é antes do que os dons. Depois o Espírito Santo foi profetizado por Joel que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Joel também foi escrito uns 800 anos antes de Jesus vir à Terra. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso aconteceu? Aconteceu há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. O que Joel profetizou aconteceu. Lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, Jesus precisou ir, e o Espírito Santo veio e encheu o lugar onde estavam reunidos e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi só para aquela época? Não. Continua até hoje. No Velho Testamento, lá nos profetas, o Espírito Santo não habitava nos cristãos. Após o Pentecostes, então o Espírito passa a habitar. Está em mim, está em ti. Depois, o Espírito Santo também na concepção de Jesus. Mateus 1, 18, 21. Quando Maria ficou grávida, por intermédio do Espírito. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Espírito Santo concebeu a Maria ficar grávida e gerasse Jesus. Vocês estão vendo como o Espírito Santo é muito além de dons. Depois o Espírito Santo guia Jesus no deserto. Lucas 4, 1, 2. Lucas 4, 1, 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo deserto por meio de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo
enchendo Jesus para a obra. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele recebeu, logo quando ele saiu da água, ele recebeu o Espírito Santo. Deus ungiu ele com poder para que ele andasse por toda parte, fazendo bem e curando oprimidos do diabo. No Novo Testamento tem inúmeras passagens que a gente não vai ler, são muitas mesmo, onde há a manifestação do Espírito Santo na vida dos irmãos, tá? Mas vamos ler alguns. Inclusive, se formos ler o livro de Atos e atentar em Atos, das manifestações que ocorreram ali, é muita coisa. Você pode catalogar, tu vai ver muitas experiências do Espírito Santo ali. O Espírito Santo foi prometido por Jesus. Como o Espírito Santo não habitava em nós, Jesus veio, fez a obra dele na terra como um homem, ele morre, é crucificado, e ele fala para os irmãos que era necessário que ele fosse, e que ele iria enviar o Consolador. É João 14, 16, 18, vamos ler. João 14, 16, 18. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador. Consolador é aquele que ajuda, aquele que intercede, aquele que ampara. Tem uma finalidade, por quê? A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus é o Consolador também. Ele diz, eu vou e vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou mandar outro. Então ele veio, lá em Atos, no Pentecostes. Lucas 24, 47 e 49. Lucas 24, 47 e 49. E que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. O Senhor prometeu e Jesus disse para ficarem até que do alto recebessem a promessa e fossem revestidos de poder. O Espírito Santo convence o pecador. Não pense que quando você está pregando o Evangelho e a pessoa se converte, não pense que foi porque tem experiência, eu sei fazer. Não pense que foi você, não. Você só foi o burrinho usado para que o Espírito Santo, para que aquela pessoa ouvisse do Senhor e o Espírito Santo o convencesse. Mas ele precisa desses burrinhos, desse burrinho aqui, ó.
João, já falei o texto? João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele precisa de nós para podermos chegar e falar. Abrir a boca. Não ter vergonha. Passar num caixa do mercado, não ter vergonha. É fácil? Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Eu mesmo, eu faço assim porque na força, mas não é natural meu. Tem aqui, eu conheço irmãos aqui, que é natural. Dá gancho e pau. E que bênção isso. Essa semana até eu fui num lugar e falei com uma mocinha do caixa, o nome dela até era Sara. Aí puxei o assunto, minha filha mais velha chama Sara, eu tenho 3 netinhos. E aí perguntei para ela como é que ela estava em Cristo. Aí ela deu aquela risadinha amarelada. Eu falei, tu está afastada do Senhor, né? Aí ela falou, tô. Aí falei para ela, tu precisa te reconciliar com Deus. Jesus está voltando. E se tu não estiver reconciliada com Cristo, tu vai ficar. Aí falei que tem jovens que poderiam procurá-la, né? Para poder falar da vida de Cristo. Aí eu perguntei para ela, tu quer me passar teu telefone para que entre em contato contigo? Ela falou assim, eu quero. Muito aberta assim, né? Normalmente, muitos que eu falo, a pessoa desvirtua, né? Não dá papo. Ela não está com sede. Essa menina está. Então como é que eu vou saber se ela está com sede ou não? Eu preciso falar. Então é esse burrinho que precisa abrir a boca e deixar que o Espírito faça o resto. Né? O Espírito Santo vai nos capacitar a fazer isso. Mas eu não sei o que falar. Ele vai falar aquilo que precisa falar. Só abre a boca. E o Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8:16. É o texto que eu acabei de falar. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica em meu espírito. Estão vendo quantas coisas o Espírito Santo faz que não está relacionado a dons? Depois o Espírito Santo nos dá do seu fruto para nos parecermos mais com o nosso Mestre. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e faltou um. Longanimidade? Não falei? São 9 frutos que o Espírito Santo tem e que está em nós. Se o Espírito Santo habita em mim, esses frutos estão em mim. Então precisa o quê? Adubo. Precisa ver por que esses frutos
não estão nascendo em mim. Longanimidade, né? Pega muitos aqui. Fidelidade, mansidão, amor, alegria, paz, domínio. Não pense que isso... eu não consigo e... não tem jeito, eu não vou conseguir mudar. Eu sou um cara explosivo e vou continuar sendo explosivo. É mentira, meu irmão. A não ser que o Espírito de Deus não está em ti. Aí é mesmo. Tu está lutando contra a tua própria natureza terrena. Agora, se o Espírito Santo está em mim, esse fruto está em mim. Ele pode estar adormecido. Então eu preciso fazer esse negócio acordar. Né? Em primeiro lugar, eu aconselho vocês a decorar esses nove frutos aí que está no Espírito Santo. Vamos falar de novo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De novo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu tivesse na minha mente, daqui a pouco eu estou tendo alguma reação não boa, fruto do Espírito. O Espírito está aqui, não posso fazer isso. Isso desagrada o meu Senhor. É a manifestação do Espírito em nós para nos parecer com Jesus, para que o nosso caráter seja parecido com o caráter do nosso Senhor. Lembram quando a gente fala do propósito eterno? É uma família, o que ele vem? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa semelhança de Jesus, se eu não aplicar o Espírito de Deus em mim, eu não vou conseguir. Eu sou mais semelhante a Adão do que a Jesus? Não é? Requer renúncia, abrir mão. Faltam mais uns 5 textos e eu encerro. O Espírito Santo quer me capacitar e capacitar a ti a fazer a obra dele. Por que eu falei desses textos? Para oxigenar a nossa mente e revermos que o Espírito Santo está antes da criação, na concepção de Jesus, ajudando Jesus, na criação lá do homem. Então o Espírito Santo nos dá poder para fazermos a sua obra. Atos 1:8. Atos 1:8. Quem sabe quer falar bem alto aí. Ser sobre vós o Espírito Santo, as testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu, já está. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ser testemunhas. Falar. Testemunhar acerca desse Senhor a qual eu dei minha vida. Ser testemunha aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e nos confins da terra. É mais ou menos dizer,
ser minha testemunha em Itajaí, em Santa Catarina, no Brasil e nos confins da terra. Ou seja, onde eu estiver. No ID. Onde eu estiver, o Senhor está me dizendo que eu recebi poder para testemunhar dele. Um texto de 1 Pedro 2,9. Acho que é 1 Pedro 2,9. Que nós... vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a finalidade? De sermos a fim de proclamar as virtudes de Cristo. Por isso nós somos raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Por isso Jesus deu a vida dele, por isso Jesus sofreu o que sofreu aqui na terra, por isso que ele foi crucificado, por isso que ele foi exaltado, por isso que ele manda um outro consolador, para que a gente possa proclamar as virtudes dele. Não é as virtudes minhas. Quando eu falo do evangelho para alguém, não é as virtudes porque é muito joia os irmãos juntos e tem, né? Tu vai no encontro geral, não precisa nem levar comida, porque senta numa mesa, tu come junto com os irmãos. É uma bênção. Não é essas virtudes que nós devemos proclamar. Porque isso é muito fácil de atrair gente, não é? Ou dizer, não, tu vem aí, cara, se tu ouvir o evangelho, te batizar, tu vai, né? A igreja vai te ajudar financeiramente e tal. Não é essa a virtude. Também é para ajudar. Mas não é esse o foco. As virtudes nós precisamos falar de quem? De Cristo. Ele precisa saber que, entregando a vida dele a Cristo, quem vai governar a vida dele é esse Senhor. Também o Espírito Santo nos dá dons para realizar essa obra. 1 Coríntios 12, 4 em diante. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque para um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, é a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, ele dá variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. A cada um individualmente. Ele distribui como lhe agrada, da forma que ele achar melhor. Como convém. Individualmente, a cada um. Visando um fim proveitoso. Eu não sei se eu tenho o dom de curar. Mas eu oro. Se Deus quiser usar esse burrinho para curar o enfermo, Ele vai usar. Para um fim proveitoso. Por que a gente não recebe uma marca? Eu acho, estou aqui, pensei agora,
Imagina se eu recebo um dom de cura. E eu sozinho oro por alguém, ele é curado. Daqui a pouco, um tempo depois, oro por mais um e ele é curado. Daqui a pouco eu ando com um crachá. Dom de cura. Né? Eu sou o cara. Né? E vai vir muitos incautos atrás de mim, achando que o dom é meu. Achando que eu tenho poder. Eu não me importo quando nós oramos por alguém, 2, 3, 4, 5, 10 irmãos, e a pessoa seja curada. Para mim não importa qual foi o irmão ou os irmãos que Deus usou, que o Espírito Santo usou para curar ele. O que importa é que teve um fim proveitoso. O que importa é que essa pessoa foi curada. Entendem, irmãos? Estão quietinhos, olhando. Mas o que eu preciso fazer é exercitar. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. E sempre que tem um enfermo, eu vou fazer outra coisa. Saio. Como é que eu vou saber? Deus pode querer me usar. Ele não vai me marcar, dizendo, o fulano tem tal dom, o Neu tem esse dom, o Juan tem esse dom, fulano tem esse dom. Porque ele dá, distribui, como lhe agrada a cada um individualmente, visando um fim proveitoso. Os dons também são importantes. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No conforto do Espírito, crescia em número a igreja. As pessoas não iam na casa dos discípulos. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Até pode ser que um e outro, né? Mas eles falavam. Eles estavam diariamente no pórtico de Salomão, falando, louvando, cantando, pregando o Evangelho. E dia a dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O povo contava, e contava com a simpatia do povo. O povo se simpatizava pela vida da igreja e desejavam isso. O Espírito Santo também nos dá ousadia. Eu lembro um dia, estava eu, Neu, Felipe e o Marcos. Vocês tinham mais alguém junto? Nós fomos levar ele no outlet ali, que ele precisava comprar uma blusa. E aí entramos numa loja, entra na outra e tal. Aí, numa loja lá que um rapaz veio atender ele. Trejeito assim, meio estranho, né? Marcos, ele atendeu e tal. O Marcos falou do Senhor para ele. E o rapaz, Marcos viu que ele estava quebrantado. Aí ele trouxe nós até na porta da loja. Aí o Marcos disse, tu quer que nós oremos por ti? Aí ele falou, quero. Aí, lembra disso, não? Aí nós 4 ali, com as mãos sobre esse rapaz, na porta da loja, ninguém dava para entrar e ninguém sair. Né? Mas para mim foi um aprendizado de ser ousado, de ter o Espírito de Deus, perceber, né?
Ele foi lá para uma finalidade, mas percebeu que esse rapaz precisava que orassem com ele. Atos 16, 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho naquele lugar. Então eles, nós vamos para tal lugar. O Espírito impediu eles de irem. À noite ele tem um sonho, o Espírito de Deus fala com ele em sonho e eles vão para outro lugar. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Romanos 15, 18 a 21. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir, Paulo falando, né? Para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo entendeu que a função dele era proclamar, pregar o Evangelho. Ele diz aí, para conduzir os gentios à obediência, por palavra, por obras, por sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. E aí ele divulga o Evangelho de Cristo. E ele se esforça desse modo por pregar o Evangelho. Esse deve ser o nosso coração. Nos esforçarmos por pregar o Evangelho. Às vezes eu me sinto egoísta. Eu tenho um presente grandioso que ele nunca acaba. E eu me dou o luxo de não repartir isso, às vezes, com pessoas que passam por mim. Esse presente, quanto mais eu dou, mais ele aumenta. Então eu preciso entender que eu tenho que ser testemunha de Cristo. Falar do Evangelho, da riqueza do nosso Senhor. E para concluir, o último texto de 1 Tessalonicenses 1, 2 ao 7. É uns textos grandes para pegar bem o contexto, tá? Poderia só ler o versículo, mas eu acho importante. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai,
da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita alegria, muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Os irmãos de Tessalônica eram chamados como modelo, mesmo passando em tribulação. Estavam alegres, porque sabiam que essa vida é passageira. O tempo voa. Então eu preciso fazer aquilo que Jesus me chamou, chamou a você para fazer. Amém? No meio da igreja, né? E se manifesta de maneira maravilhosa, né? E toca nas nossas vidas, toca nas nossas emoções. Nós percebemos assim uma manifestação calorosa e muito abundante do Espírito de Deus, né? Que aconteceu na reunião passada. E foi uma bênção, uma alegria e o Senhor, Ele tem no coração dele, né? Ele quer produzir alguma coisa e o Senhor está sempre olhando para nós, vendo as nossas necessidades e promovendo aquilo que a gente precisa. Então eu penso que hoje o Senhor vem nos mostrar, né? Por exemplo, a razão do que Ele quer, né? Com aquela manifestação, o Senhor vem mostrar para nós que Ele não é econômico, não. Ele dá dons, Ele dá poder, Ele dá graça. E além das nossas percepções, daquilo que a gente pensa, né? Quem imaginava num encontro como aquele que houve no mês passado? Nem nós não estávamos imaginando, né? O Senhor vem, aquece o nosso coração, revigora as nossas forças, né? Se manifesta com dons e o Senhor pensa, vê a nossa necessidade, né? Qual a razão disso, né? Qual a razão? E o Senhor entende, para que os irmãos não fiquem pensando que a reunião passada é um fim em si mesmo, né? Aí o Senhor vem e completa, né, com uma palavra preciosa como essa. O mesmo Espírito que se manifestou daquela forma, né, no mês passado, é o mesmo Espírito que esteve aqui hoje, dando direção, né? No mês passado foi o dia da locomotiva, né? O dia da gente ver a locomotiva, enxergar, perceber que tem a locomotiva. A locomotiva está em todo o tempo. Perceber que tem poder, que tem glória, que tem majestade, que o Senhor age, né? Então, o mês passado foi assim. O dia de mostrar para nós que tem poder à nossa disposição. E nós vimos, testificamos, experimentamos. Não foi assim, amados? Né? Quem esteve aqui percebeu, experimentamos. Cheios de alegria, cheios de exultação e graça. Vimos o poder, vimos a locomotiva, percebemos, né? Ela já estava, mas nós percebemos, nós sentimos, nós nos alegramos. Mas aí o Senhor quer nos mostrar o quê? O trilho.
Para que tudo isso? Para produzir uma reunião diferente entre nós? Não é isso, amados. O Senhor quer nos ver. O Senhor quer nos ver fazendo aquilo, né? Para a razão de termos recebido o Seu Espírito Santo. Cumprirmos a razão de nós estarmos no corpo de Cristo. De nós não termos partido ainda. Não é só céu. O Senhor quer produzir fruto através da nossa vida. Né? Ao Senhor veio direcionar, falando tantas coisas a respeito do Espírito Santo, né? Tantas coisas, há uma riqueza, uma abundância de glória através do Espírito Santo. O Senhor está trazendo essa clareza para nós. Para quê, amados? Para que haja fruto. Para que haja muito fruto no meio da igreja. Eu estou percebendo que o Senhor está preocupado conosco. Não no sentido apenas de nos aperfeiçoar. Para gerar salvação para cada um de nós individualmente. Para que a gente cumpra a razão de nós não termos sido arrebatados ainda. Paulo dizia que ele gostaria de estar com o Senhor, mas se a permanência dele gerasse algum fruto isso para o Senhor, ele se alegrava nisso, né? Então, amados, nós estamos aqui ainda, tendo esse bendito privilégio de poder cooperar com a obra do Senhor. Para entendermos que o Senhor nos chamou não como pobres miseráveis, né? Mas o Senhor nos chamou e nos deu algo precioso. O Senhor nos chamou de cidadãos do reino eterno do nosso Senhor, né? Nós somos sacerdotes do Rei eterno. Nós somos embaixadores de um reino celestial. E qual o tempo, amados, de exercermos o nosso sacerdócio? Qual é o tempo? De nós exercermos. De nós colocarmos a mão na massa, né? Com produtividade, com a graça do Senhor, com o poder de Deus. O tempo é hoje, né? O tempo, amados, foi a partir de quando nós recebemos esse sacerdócio. Nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus, sabe quando? Na porta. É indicado para nós receber o dom do Espírito Santo de Deus na porta. Lembra qual é a porta? Né? Arrependimento e dom do Espírito Santo. E aonde isso daí? A porta do reino de Deus. Então aqui tem uma indicação clara. A indicação, se nós recebemos na porta, é que há uma expectativa de que imediatamente nós possamos começar a agir para produzir no reino eterno do nosso Senhor. Precisamos dar resposta à nossa comissão hoje. Há um plano eterno. Esse plano eterno, ele passa pela nossa cooperação. Para que serve o revestimento de poder? Amados, nós devemos mesmo desejar as manifestações do poder do Espírito Santo de Deus. Nós devemos desejar e buscar, mas com o coração correto. Por que muitas vezes essa manifestação não é constante nas nossas vidas? A vida de cada um de nós. Talvez porque a nossa motivação para a manifestação do poder do Espírito Santo e a nossa motivação e também o ambiente onde a gente espera que haja manifestação não esteja assim bem direcionado, né?
Entendeu, né? Talvez o problema está na nossa motivação. O problema está no ambiente que a gente espera que a manifestação do poder do Espírito de Deus, né, aconteça. Entendeu, né? Talvez o problema seja na nossa motivação e no ambiente que a gente espera que haja manifestação do poder do Espírito Santo. Esse recurso, acho que eu falei no mês passado, né? Esse recurso não é para atender a nossa necessidade de tratamentos pessoais. Esse recurso, a manifestação do poder do Espírito Santo. Não quer dizer que não seja também pelo Espírito de Deus, né? Mas a manifestação de poder com dons, né? A manifestação do poder com milagres, curas, palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, falar em línguas, essas manifestações do dom do Espírito Santo. Por que, amados, não é para resolver os nossos problemas pessoais? Porque vocês lembram? Alguns problemas que nós temos, né? Pelo pecado, nós fomos condenados ao castigo eterno, né? Para resolver o problema da condenação, nós tivemos o que para isso? O que é que atende a essa necessidade? Alguém pode dizer? Nós somos condenados. Para resolver o problema da condenação, nós temos o quê? A morte de Jesus. Então, o que resolve o problema da nossa condenação? A morte de Jesus. Para a nossa purificação, amados, nós precisamos nos santificar dia após dia, né? Para a nossa purificação, o que nós temos? O que nos purifica de todo pecado? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para a nossa libertação e para a nossa santificação, qual é o recurso para isso? Para a nossa libertação, para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento. A vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós promove a libertação e a santificação. E isso nós recebemos quando? No batismo das águas. Lá no batismo que Cristo veio habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. Mas hoje nós estamos falando da revestimento de poder. Dessa manifestação do poder do Espírito Santo. Isso é, os dons espirituais. Sabe o que eles visam? Visam o nosso serviço. O serviço que nós fomos chamados para desempenhar. Que nós não temos capacidade em nós mesmos. Aí nós somos revestidos de poder para desenvolver o nosso serviço. O nosso serviço, eu sempre digo, né, que tem duas pernas principais, né? Uma que a gente fala sempre, no nosso serviço ao Senhor. Quando a gente pensa no nosso serviço ao Senhor, a gente pensa em quê? Proclamação do Evangelho. Não é isso, amados? Eu quero produzir para o Senhor, então eu vou proclamar o Evangelho aos perdidos, aqueles que não conhecem. Mas tem uma outra parte muito mais robusta. A cooperação para a edificação da vida do meu irmão. Servir o meu irmão. Quando você prega o Evangelho para alguém, às vezes a proclamação do Evangelho para uma pessoa, ela se resume num tempinho, né? Às vezes a gente dá o gancho, não há correspondência. Às vezes a gente está lá proclamando para uma pessoa e
é alguns dias ali, 2, 3, 4 dias, 5 dias. Isso demanda um sacrifício, né, amados? Abrir a boca e falar do evangelho para alguém, né? Dedicar alguns tempos ali para que essa pessoa entenda que ela tem que tomar uma decisão diante de Deus. Mas Paulo fala de uma coisa, amados, que fala de sofrer dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Isso ele está falando de uma obra muito mais robusta, que é a nossa cooperação com a vontade do Senhor no meio da igreja, entre os santos. Isso é toda a vida, isso demanda dores de parto, isso demanda sacrifício, isso, acho que quem cuida de vidas aí tem sido assim, diligente nisso, tem percebido o quanto isso necessita de nós, né? É madrugadas de oração, né? É jejum, é graça para suportar algumas coisas, é tempo, né, dedicado, de repente, tempinho que a gente está lá no nosso conforto, daqui a pouco você tem que sair para atender a necessidade de um irmão, para cuidar, para abençoar, suportar debilidades e dificuldades. Isso também, amados, faz parte da nossa comissão. E não há como entrar nessa seara, se não for pelo poder do Espírito de Deus. E para isso que nós temos recebido, né, o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Eu acho que uma coisa que seria abençoador para nós, né, seria uma bênção para nós. Teve a manifestação do Espírito de Deus aqui de forma graciosa, amorosa e preciosa entre nós no mês passado. Muitos foram tocados, muitos foram animados, abençoados, fortalecidos. Aí se passaram 30 dias, né? Passaram 30 dias e nós estamos aqui hoje. Acho que seria abençoador para nós, né? O testemunho de vocês, de alguns de vocês, né? Que como fruto da manifestação do Espírito Santo, daquela forma, no mês passado, como fruto, durante esse tempo aí de 30 dias, né? Agora, os frutos disso, né? O que o Senhor Deus fez, o que aconteceu na vida daqueles que receberam o dom do Espírito Santo de Deus, né? Qual foi o fruto disso? O que Deus operou durante esses 30 dias? Amado, seria muito abençoador para nós, né? A gente vê o testemunho de vocês. Nesse sentido, vamos pensar nesse sentido. O Senhor se manifestou o mês passado, os irmãos foram animados, e como fruto disso, a ação do Espírito Santo na vida de vocês, durante esse mês, até hoje, durante esses dias, seria uma bênção, enriquecedor para a vida da igreja, que vocês dessem esse testemunho. Vamos deixar o microfone aqui um tempinho. Tá bom, amados? Para vocês darem esse testemunho. Vamos colocar especificamente isso, né? O fruto do mover do Espírito Santo no domingo do mês passado. O que gerou isso daí? Quais os frutos que deram? Amém, amados? Aleluia. Vamos ficar um tempinho aqui. Microfone. Vai ser abençoador.